Olá, estamos aqui novamente para falar sobre ecletismo e a espiritualidade de uma forma em geral. Meu nome é Luiz Melo, vocês já me conhecem de outros vídeos, e aqueles que estão vendo pela primeira vez, acesse no YouTube os vídeos anteriores para poder ter uma sequência das informações que até então nós estamos passando. Hoje, dentro de uma visão mais ecumênica, mais aberta, mais global, mais holística, com uma visão um pouco mais diferenciada, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Umbanda. Umbanda, como nós sabemos, a palavra e banda são duas palavras que significam uma unidade, uma equipe, um grupamento. E a banda significa um grupo, uma comunidade, uma sociedade. Então, uma unidade a serviço da sociedade. A Umbanda é um sistema religioso, até filosófico também, que tem como finalidade principal fornecer grupos socorristas às pessoas carentes e necessitadas e até como recurso de atender a certas situações espirituais, mas de uma forma não tão religiosa, e sim numa forma mais funcional, mais presente, mais ativa. A Umbanda, ela tem seus registros desde os tempos antigos, e nós poderíamos dizer que as primeiras noções de Umbanda aparecem no Egito Antigo. Em outros lugares em que a Umbanda surgiu, não houve narração ou não houve apontamentos de históricos. Mas nós sabemos que no Rio de Janeiro, através de uma aparição num centro kardecista, surgiu os indícios da Umbanda. Assim como no interior de São Paulo, também surgiu os indícios da Umbanda. Desde então, a Umbanda vem se guiando por caminhos muito associados a doutrinas como Candomblé e Quimbanda. Mas a Umbanda tem uma doutrina própria. Ela se trata de uma interatividade com nativos, com seres da natureza e até mesmo com elementos primários das reencarnações. A Umbanda, ela é um sistema livre de qualquer outro conceito religioso. Contudo, ela agrega todos os ensinamentos e conhecimentos de forma grupal, ou seja, na Umbanda estuda-se de tudo, aprende-se de tudo, fala-se de tudo, mas ela tem um corpo docente, ela tem uma estrutura, ela tem uma dinâmica, ela tem a sua própria estrutura espiritual. A Umbanda, como a maioria dos ensinamentos que trabalham com processos trevosos, que trabalham com ajudas de pessoas carentes, que trabalham ajudando eguns e até mesmo combatendo males do mundo, ela usa a força binária. O que é a força binária? A Umbanda trabalha com energias positivas e negativas. As energias positivas e negativas interagem dentro da Umbanda com uma finalidade única de enfrentar determinadas sistemáticas espirituais e principalmente enfrentamento de forças ocultas e trevosas que tentam de alguma forma subjugar a espécie humana. A Umbanda, no seu binário, ela pode, dentro do princípio positivo, atuar com os caracteres negativos, assim como no princípio negativo, atuar com os caracteres positivos. O que eu quero dizer? Um Exu, por exemplo, que seria do aspecto negativo dentro da Umbanda, do princípio negativo, da polaridade negativa, assim como as pombagiras, os treques, os peis e outras entidades que de alguma forma estão conectados aos aspectos negativos, eles também podem ajudar pessoas, servir pessoas, amparar pessoas e até socorrer pessoas. Os Exus não são necessariamente entidades perniciosas, maldosas. Existem duas qualidades de Exu. Os Exus doutrinados, que servem aos princípios da lei, e os Exus trevosos, que estão de alguma forma fora de todo e qualquer sistema doutrinário, que tem corrente própria e estão sob os auspícios de Satã ou de Lúcifer. Bem, dentro do princípio positivo nós temos os caboclos, preto velhos, os herês, os próprios orientais, os romeiros, entidades essas que servem
e seguem a Oxalá, ou Jesus Cristo, ou a própria Nossa Senhora Aparecida, ou a forças espirituais do bem, ou seja, qualquer ser de luz que esteja no nível ascensionado pode interagir com um caboclo, com um preto velho, com um herê ou outras entidades que estejam na direita. Bem, a verdade é que a Umbanda vem avançando e hoje nós temos sistemáticas diferentes de lidar com a Umbanda. Muitos ritos, sacrifícios, como por exemplo sacrifícios, muitos ritos com velas, com entregas e oferendas, estão sendo de alguma forma transladados, transformados, transferidos para sistemas mais atuais de recursos de energia. A natureza nos fornece um monte de energias que não há necessidade de retirar essas energias de animais ou de outros seres existentes que tenham vida. As próprias ervas, os cristais, as próprias energias da natureza, como a água, as ervas, as matas, o próprio sol, a nuvem, a lua, tudo isto fornece energias que podem de alguma forma ser utilizadas pelos Exus, pelos preto velhos, pelos caboclos, pelos herês, pelos Exus, pelas pombagiras e outras entidades, saindo de alguma forma do subjugo da natureza terra-terra. Então o que nós queremos apresentar a vocês é uma Umbanda adaptada ao século XXI, que trabalha com a energia transubstanciada, que é a energia oriunda da transformação dos elementos, não sendo necessária assim a prática de muitos ritos que até então vieram sendo praticados. Mas vejam, mesmo os novos recursos que vão chegando não anulam os anteriores. Então, se você aprender, se suas entidades optarem por trabalhar com energia transubstanciada, não vai eliminar os resultados praticados com as outras energias. Antigamente escrevia-se com pena e tinta. Na verdade, iniciou-se tudo com pedras, em paredes. Depois vieram as penas, depois vieram os lápis, as canetas. E hoje nós temos tantos outros recursos, assim como antigamente escrevia-se à mão, depois veio a máquina de escrever, hoje nós temos os computadores, temos os celulares. Então, este progresso está em tudo e em todos. E também ocorreu esse progresso na Umbanda. E é deste progresso que eu quero chamar a atenção. Você que de alguma forma vê a necessidade de interagir com essas entidades, mas não se adapta muito ao sistema de sacrifícios, de matanças, de oferendas, então faça um contato conosco, assista os outros vídeos, ou assista os próximos vídeos, que nós vamos explicar melhor como a Umbanda está progredindo, evoluindo, crescendo em direção ao século XXI, com recursos energéticos que abolem certos ritos até ainda então pagãos. Bem, assista o nosso vídeo e compartilhe, passe às pessoas que de alguma forma têm interesse e qualquer coisa, procure o nosso site www.culturaecletica.com.br e lá você tem o e-mail luismelo@culturaecletica.com.br e faça contato conosco se tiver alguma dúvida ou se não tiver entendendo direito essas mudanças ou até questionar essas mudanças. E nós estamos em breve colocando um vídeo por algum tempo onde nós poderemos conversar e falar sobre essas mudanças. As mudanças ocorrem em tudo e em todos e chegou na Umbanda. Até breve.